Voltamos com o ABC das Mães e agora um tema muito importante que merece a nossa atenção aqui especial, porque eu vou receber a Patrícia Buranello, que é psicóloga, e vai falar sobre depressão infantil, né? Eu acho que muita gente pensa, uma criança tem depressão? Você vai descobrir agora. Deixa eu dar boa noite para ela. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Agora, vamos começar aí com a minha primeira pergunta, né, doutora? E eu acho que a maioria das pessoas pensam, imaginam, poxa, acho que criança não tem depressão, mas criança tem depressão, não tem? Tem, infelizmente tem, né? E as pessoas não se dão conta disso, né? Porque a criança tem essa dificuldade de expressar com palavras o que sente, né? Então ela vai expressar através do comportamento e muitas vezes o adulto não percebe isso, né? E que dificulta o diagnóstico, né? Porque a criança não vai falar, olha, estou angustiado, estou sentindo isso, estou sentindo, sei lá, né? Estou triste. Então, é o comportamento. Geralmente vem no comportamento. Exatamente. E do consultório, como que você identifica, ou é muito particular de cada criança? Ou existe algum comportamento que os pais devam levantar o sinal de alerta ali, poxa, esse comportamento pode estar relacionado a isso? Ou é muito individual? Como funciona? Não, tem vários comportamentos, né, que dá Tá. pra gente observar na criança. Então, assim, a criança começa perda de apetite ou excesso de apetite, Tá. né? A criança, a questão do sono também, ou tá dormindo demais ou tá dormindo de menos. Então, assim, são várias questões que podem estar nos dois polos, tanto Tá. no mais ou no Ou menos. em excesso ou em falta, as Exatamente. coisas mais rotineiras aí do dia a dia. Mas assim, uma das características que é muito comum é a irritabilidade, né? E que às vezes os pais não se dão conta, acham que a criança está chata, Tá birrenta? está birrenta, né? Então acha que é tudo menos que pode ser um indício de uma depressão, né? Então assim, até a vitamina D, que hoje a gente é tão falho nisso, né? Também é uma das causas aí que a gente tem que investigar, né, para ver se isso também não está interferindo nessa questão da depressão. Gente, porque a vitamina D rege todos os hormônios Exatamente. do nosso corpo, então é super importante, tem que estar sempre atento. Agora, a depressão infantil, né, ela é diferente do adulto, então, porque o adulto ele vai ficar triste, melancólico geralmente, e a criança é mais irritada, é essa a principal diferença? Não necessariamente. A criança também tem essa tristeza. Então, assim, se está acontecendo alguma coisa, está percebendo que aquilo não passa, né? Que aquilo tá, aquela tristeza, aquela mudança de comportamento, já passou uma semana, já passou duas, né? Terceira semana e a criança continua com essa mudança de comportamento, começou a ter notas baixas na escola, né? O professor também é uma boa medida para a gente nesse sentido, porque o professor também convive bastante tempo e vai perceber o comportamento daquela criança diferente, né? Então, assim, começou a perceber que esses sintomas não estão passando, né? Aí tem que acender a luzinha vermelha e tem que procurar ajuda profissional, né? Geralmente um pediatra, um médico, muitas vezes que é onde a gente realmente vai primeiro, e ele vai poder diagnosticar o que está acontecendo, né? E aí também a questão de um psicólogo, né? Para entrar com a medicação já seria um terceiro passo, que aí a criança já... É complicado, né? Essa questão de um uso medicamentoso, então o ideal seria o processo de psicoterapia e depois avaliar se há necessidade ou não desse processo de entrar com o medicamento. Exatamente. Agora, eu queria que você contasse, não sei se você já vivenciou, qual a idade mais que você já soube ou que você mesma atendeu de criança com depressão, que chegou ao consultório ou que algum colega tenha relatado? Olha, já tive casos, né, meu e de colegas de criança a partir de 4 aninhos já apresentarem aí sintomas depressivos. No caso, era porque tinha perdido uma pessoa muito querida, né? Então, era um luto. assim, era um luto, mas que não passou, né? Então, assim, foi se esticando essa tristeza do luto, virando uma depressão, né? Então, assim, para a gente ver que com 4 anos já tem. O que, na realidade, o índice maior hoje acaba sendo na adolescência. Né? Então, porque aí também tem todas as questões de mudanças, né? Toda a questão hormonal, então os adolescentes sofrem mais hoje com essa questão da depressão, né? E tem também os componentes genéticos, então uma série de coisas que pode estar trazendo isso. Não, e a gente tem que ficar de olho, né, gente? Eu acho que não por querer, né? Eu acho que às vezes as pessoas não procuram ajuda,
no tempo certo por achar que vai passar, que tá tudo Exatamente. bem, ou que às vezes no começo é uma manha, depois meio que se acostuma com aquele comportamento e aí termina não buscando ajuda. Mas a depressão existe tanto para adulto quanto para criança, adolescente, pode pegar qualquer um a qualquer momento da vida, Exatamente. né? Idoso, jovem, e tem que dar atenção. E o primeiro passo, então, quando você se sente triste, ou adulto ou criança, é procurar a ajuda da terapia psicológica, né? Isso, né? Então vai em busca de ajuda, né? Pode ser de um psicólogo ou do médico, que o médico também vai saber orientar. Eu não sei se eu procuro médico ou psicólogo, mas vai em algum lugar. O importante é isso. Eu falo, ao menor sinal, procure ajuda, né? Não vai deixar isso se estender cada vez mais, né? Porque senão vai se tornar. A maioria dos casos depressivos do adulto começaram na infância, né? Então você pode investigar que alguma coisa teve ali. Né? Então, por quê? E passou Não foi desapercebido. tratado. Foi, né? E aí vai se tornando uma depressão mais enraizada, cada vez mais difícil de tratar. Né? Então, percebeu que tem alguma coisa, tem que procurar ajuda mesmo. Né? Hoje em dia é tão fácil. Né? A gente tem tanta facilidade de encontrar um profissional da área, né? Através de internet, de uma série de questões aí. Então, procura ajuda, né? Procura saber, vá procurar informações e vai tratar dessa criança o quanto antes, porque senão o quadro se agrava, né? E aí foi o que você começou dizendo no começo do programa, né? A questão do setembro amarelo, né? Falar depressão, porque geralmente para a pessoa chegar a um suicídio, É um quadro depressivo. é um quadro depressivo, lá em cima. né? Porque a gente fala, a depressão não acontece só em setembro, mas que bom que existe aí um Para momento alertar, para lembrar, né? Para Exatamente. virar as atenções todas para isso, né? E às vezes Não é a gente- frescura, né? Não. É doença, é sério. Exatamente. Né? E às vezes a gente acha que a criança não pensa em suicídio, a criança pensa também. É, né? Né? A gente acha que nada é com criança. Agora, Patrícia, eu queria que você... É tão difícil para nós pais, né, aceitarmos o fato de que o nosso filho está triste, porque todos nós, eu acredito que 99% dos pais e mães fazem tudo para ver o seu filho feliz, né? E aceitar que a criança está triste ou está passando por algum problema não deve ser fácil. Como que você acha que a gente pode, em casa, que diálogo que você acha que a gente pode ter com os nossos filhos? Porque às vezes a criança, num momento de birro, num momento de nervoso, pode até falar, tô triste, tô angustiado, ou mudar. Como que eu posso me aprofundar nisso para que essa criança cada vez mais esteja próxima a mim, né? Se abra com a mãe, com o pai, com o tio, com quem tiver mais afinidade ali. Como que a gente pode abrir esses caminhos? Porque às vezes eu acho que eles ficam com medo. Sim. Eu era uma criança que tinha medo de abrir muitas coisas, né? Como que a gente pode... né, encurtar e deixar esse trâmite mais fácil para os nossos filhos? Fortalecer os vínculos afetivos sempre é importante, né? Então isso começa realmente desde a concepção ali, né? Então assim, a gente tem que mostrar para a criança que ela não pode ter medo de nos contar as coisas. E como você mostra isso? Através do amor, do carinho, né? De não criticar, obrigar sempre que a criança faça alguma coisa, vamos dizer assim, errada, que está fora do que seria ali no momento ideal, né, o comportamento ideal, porque a criança não tem que ser ideal o tempo todo, né? Hoje nós procuramos ter filhos ideais, filhos perfeitos, né? E não são. Então, assim, essa aproximação, esse carinho... De acolhimento, exatamente, né, eu acho, Patrícia. Precisa acontecer, né? Para a criança se sentir acolhida. Então, eu posso confiar no meu pai, eu posso confiar na minha mãe, que eu vou dizer e eles vão me acolher e não vão brigar comigo o tempo todo. Né? Então, criar essa questão do medo dos pais é muito triste, porque aí cresce, vai crescendo mesmo e vai se afastando e não vai contando. Né? E é o que é pior, porque ela vai precisar desabafar com alguém. Quem é esse alguém? A gente não sabe quem vai procurar depois. Né? Então, eu falo, se a família não acolhe, o mundo acolhe. Então, a gente precisa ver onde a gente quer que nosso filho seja acolhido. E é diálogo, né, Patrícia? Não sei se você vê muito no consultório. Eu acho que WhatsApp, internet, joguinhos, tá cada vez mais difícil o diálogo dentro da família, dentro de casa. Porque cada um tá no seu celular, no seu tablet. Eu acho que o diálogo, né, a gente tem que tentar trazer isso. Por mais fácil que seja ficar ali no WhatsApp, às vezes a gente nem vê a hora passar, né? Vai indo e nem percebe. O diálogo acho que é tão importante, né, para a criança. Muito, né? E não está tendo, né? Por conta disso mesmo, né? A tecnologia tem afastado muitas pessoas, né? Eu falo, aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Exato. Né?
Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com esse excesso de tecnologia, né? Como eu disse, né? Com todos os excessos. Né? Qualquer excesso. Porque as crianças também estão, elas são bombardeadas de informação o tempo todo, né? O que também não é bacana. Né? Eu falo assim, elas estão adultecendo muito rápido e aí estão tendo doenças de adulto também, vamos dizer assim. Exato. Né? Não, e é tanta informação, gente, às vezes você vê no YouTube, faz muito sucesso aqueles vídeos de abrindo brinquedo, e na vida real não é assim. Ninguém tem um monte de brinquedo para abrir todos os dias. Exatamente. Né? E isso pode causar uma confusão ali. E aí, nesses casos, o que você acha, Patrícia? Porque eu acho que isso pode desencadear várias outras coisas, né? Pode assistir com supervisão do... Eu, às vezes, deixo assistir, vou falar por mim, qualquer coisa já me dá uma bronca aqui. Mas eu tô do lado falando, olha, isso foi só pro vídeo, com certeza esses brinquedos vão voltar pra loja. Não é assim, ninguém tem um monte de brinquedo para abrir, só se ele for o dono da loja. E nem né? o dono, Nem o né? dono vai abrir, porque depois ele vai ter que pagar. Exatamente. Né? E você acha que com supervisão, ok? Ou você acha que os pais devem segurar e não deixar mesmo ter acesso a esse tipo de conteúdo? Eu acho que assim, não dá para não ter acesso. Hoje em dia, tá aí. Se a gente não deixar em casa, às vezes vê no celular do amiguinho, em algum lugar, né? Vai ver, porque o que é proibido de alguma maneira vai aguçar mais ainda a curiosidade. Ainda mais na infância e na adolescência, né? Exatamente. Eu lembro. Então, assim, supervisiona, né? Tudo tem que estar ali olhando, tem que, né, ter senha, né? Não tem essa, mas é privacidade. Opa, pera lá. Né? Então, privacidade depois dos 30. Isso. Né? Por enquanto a gente dá uma olhada. Exatamente. Então, assim, tem que supervisionar. Né? Porque então... eu andei lendo esses dias e dizem, né, que os casos de depressão aumentaram aí com as tecnologias, na verdade, com o mundo moderno, né? A ansiedade e a depressão aumentaram muito por conta dessa tecnologia de hoje, imediatista, e de você ver tudo muito perfeito, Instagram, aquela coisa toda. Tem que ficar de olho, tem que ficar em cima e falar todos os dias na cabeça. E o real é aqui, né? O que você vê ali pelo outro lado. Exatamente. Como você vai saber, né? E ficar de olho, né, Patrícia? Tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. Não pode deixar também à vontade. E assim, o principal que a Patrícia falou aqui é procurar resolver ainda na infância. Porque algo mal curado ali na infância, na fase adulta, o buraco pode ser bem maior, né, Patrícia? Tem que procurar ajuda. Sim, os primeiros anos, né, de qualquer indivíduo são fundamentais, né? Então precisa ficar de olho ali. Perfeito. Então, gente, olha, como a Paty falou, fiquem de olho. Mudou de comportamento, muito para mais ou muito para menos, já tem que ligar o sinal de alerta, né? Com certeza, com certeza. Acende ali a luzinha e vai procurar ajuda. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada, adorei os esclarecimentos aqui. Eu acho que é de suma importância aí para nós pais, porque a saúde mental caminha junto com a física. Então, a gente tem que ficar de olho sempre. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, tá bom? Pela oportunidade. Agora...